Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, minha gente, está começando o nosso Bate-Papo das 6, nosso programa sempre de finalzinho de tarde, começo de noite, trazendo um assunto bacana para a gente conversar aqui, né? Conversar com você que nos acompanha pela Rede Sim, também pelas nossas redes sociais e através da Rádio Viva FM em transmissão simultânea. Eu agradeço a sua companhia. Antes de cumprimentar os nossos convidados de hoje, vamos ver lá fora como é que está o movimento, né? Nesse comecinho de noite, final de tarde, começo de noite, aqui em Linhares, na chegada da cidade, tudo tranquilo ali, nessa panorâmica a partir da ponte Joaquim Calmon, né, a nossa bela cidade de Linhares. Trânsito fluindo normalmente, com tranquilidade, esperamos que continue assim, estiado, né? Hoje não tivemos a chuva. Aqui no sentido norte também, para quem segue para São Mateus, para os bairros da região norte aqui também, tudo tranquilo. Pedimos aos motoristas aí cautela ao volante, muita gente acaba querendo exagerar na velocidade, chegar rápido em casa e os acidentes acabam ocorrendo. Cuidado, viu, gente? Vai devagar para chegar bem em casa. Bate-Papo das 6, transmitido pela Rede Sim de televisão, através dos seus canais, para você que nos acompanha também nas outras cidades. Nosso WhatsApp, 996224547, para você interagir conosco, né, mandar perguntas, dar a sua opinião, ela é muito importante. Hoje eu vou conversar aqui com 3 importantes figuras, né, figuras conhecidas, queridas aqui de Linhares, para falar um pouquinho. O nosso convidado principal aqui vai falar sobre o lançamento deste livro, né, muito em breve, As Maravilhas da Mente. O psicanalista Agnaldo Juriato está aqui conosco e vamos bater um papo. Agnaldo, bem-vindo, boa noite, como é que tá? Tudo bem? Boa noite, Cláudio, agradeço, né, o convite, também boa noite ao padre Maurício, ao professor Bernardo, à disposição. O padre Maurício também está aqui conosco, já é da casa, bem-vindo de volta, padre Maurício, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Cláudio, Agnaldo, professor Bernardo, que bom a gente poder estar aqui, bate-papo. É uma coisa boa, né? Na sala de casa, né, padre Maurício? Familiar, você que está aí nos acompanhando, que bom a gente poder fazer esse retorno. Não é mais o retorno que a gente estava tão esperando, que a gente pudesse conversar um pouco mais, voltar ao momento do encontro. É verdade. Eu sei que aqui o encontro está sendo através da TV, mas você que está em casa, né, aí agora juntamente com a sua família. Bacana. Professor Bernardo, de volta aqui à casa. Bem-vindo mais uma vez, professor. Obrigado, Cláudio. Da mesma forma, desejo aí uma boa noite para você, para o Agnaldo, para o padre Maurício, para você que está nos assistindo em casa. Um programa bem bacana que o padre Maurício resumiu bem e que, Cláudio, particularmente estava com muita vontade de poder sentar e conversar, porque eu costumo dizer que o programa Bate-Papo das 6 é uma verdadeira faculdade de tantas coisas, informações importantes e bacanas que aprendemos aqui. É uma satisfação estar de volta. Prazer tê-los conosco, né, pra gente trazer esse bate-papo, como disse o padre Maurício, a gente tava com saudade dessa boa conversa, né, gente? Esse período de pandemia, principalmente, trouxe uma dificuldade para o diálogo. Agnaldo, então o lançamento do livro é nesta sexta-feira, né, dia 26, o livro As Maravilhas da Mente. Você tá vendo o título aí, Mente, Corpo e Espírito, gente, porque é exatamente sobre isso que nós vamos conversar, esse equilíbrio, né, Agnaldo? Porque o ser humano, às vezes, quer levar muito para um lado, ou muito para o corpo, ou muito para a mente, e se esquece desse equilíbrio que a gente precisa ter, né? Então, para ter uma personalidade saudável, nós precisamos ter exatamente esse equilíbrio entre
a parte fisiológica, né, que nós vamos chamar de corpo, o psicológico, né? Aí vem todas as questões ligadas à mente, né? Os princípios que regem nessa dinâmica da mente, e o espiritual. Então nós somos esse complexo psico-no-somático, né? Esse complexo de a parte somática, né? A parte física, fisiológica, mas também a psicológica e a espiritual. Esse equilíbrio, né? Esse tripé que acaba formando, né? O ser humano. Uma personalidade equilibrada, saudável, né, sadia, no sentido de poder desempenhar o seu papel de forma equilibrada, prazerosa. Né? Bacana. O Aguinaldo, gente, para quem não conhece, né, é uma pessoa muito querida aqui em Linhares, Rio Baranal também, é professor, teólogo, né? Tem formação em teologia, psicanálise, enfim, uma pessoa que está aí com um grande conhecimento e vem justamente lançar esse livro na próxima sexta-feira, As Maravilhas da Mente, na Biblioteca Pública Municipal de Linhares, né, Aguinaldo? Entre as 17 horas e as 21, exatamente pela dificuldade de aglomeração, então a gente precisa respeitar isso. Esse horário aí. Né? Então é esse horário um pouco mais estendido, e fica um convite, tem convite direto para os apoiadores. Eu tenho, né, um grupo grande de pessoas que me apoiaram, inclusive adquirindo antecipadamente alguns exemplares, né? E também está aberto, né? Você que está nos ouvindo agora, está aberto ali para você, né, poder participar. Que bacana. Padre Maurício, sem esse equilíbrio que, né, o Aguinaldo falou, fica difícil, até inclusive nas suas missas, nas suas homilias, eu vejo o senhor falar que a venda do Rivotril disparou na pandemia. É verdade. O pessoal com dificuldade para dormir. É verdade. Eu quero, antes de mais nada, Cláudio, aqui a questão das famílias enlutadas. Nós estamos vivendo agora, não é pós-pandemia, mas a gente sabe que foram muitas vidas ceifadas. É verdade. E eu também tive na minha família, e a gente está ainda vivendo esse momento, de certa maneira, um luto permanente, uma angústia, porque a coisa mais importante dentro da nossa cultura é zelar pelos nossos entes queridos, tanto em vida, quando vem a falecer, fazer todo aquele processo celebrativo. Aqui fico lembrando de algumas pessoas que tiveram que passar em frente da igreja. Então, primeiramente, a solidariedade, esse momento assim que nós estamos recomeçando, mas a gente tem que ter muito cuidado para que a gente possa continuar a fazer com que a esperança, né, que é da fé, esperança e amor, como diz São Paulo, essa esperança seja fruto de uma reflexão mesmo, sabe? Esse equilíbrio. Costuma dizer lá nas virtudes cardeais, né, que fala da justiça, fala da prudência, da fortaleza e da moderação, né? Ou seja, deste equilíbrio que nós estamos recomeçando, estamos também reaprendendo, estamos tirando muitas boas lições. É verdade. Então esse momento também é um momento de recolhimento. Para quem tem um pouco mais de abertura de coração, que não se fecha no seu mundo, né, vivendo assim, como nós temos assistido, muitas pessoas, até grupo, essa polarização, essa divisão, isso não ajuda em nada. Podemos crescer muito a partir desta pandemia, porque também é uma oportunidade para restaurar, para poder refazer com mais força. É isso aí. O professor Bernardo é advogado também. Nós vivemos aí no período de pandemia, um momento em que as políticas públicas também foram muito acionadas no Supremo Tribunal Federal, a questão da judicialização de muitas questões, né, envolvendo governos. Isso tudo trouxe um turbilhão para nós brasileiros, né? É verdade, Cláudio. A partir de 1988, né, que foi quando foi publicada e entrou em vigor a nossa Constituição Federal, nós passamos a viver num chamado Estado Social. Então, a partir dessa época para cá, se vocês percebem, qualquer ou a grande maioria de reuniões em associações de moradores, elaboração de leis, políticas públicas, projetos sociais, criações de instituições filantrópicas, todas elas passaram, consequentemente, a ter um pano muito forte
a ter um viés muito profundo e significativo de cuidar de pessoas, de cuidar de gente. E aí a legislação ela acompanhou esse movimento social. A elaboração das leis, dos processos legislativos, no seu teor, na sua interpretação, que é o que a gente fala, começou, portanto, a seguir não só os preceitos da Constituição Federal, mas também como as mudanças sociais advindas da sociedade. E aí nós passamos a ter uma criação de uma enxurrada de estatutos, de conjuntos de leis voltados a políticas públicas. Eu posso citar algum nessa linha de raciocínio: o Estatuto da Criança e Adolescente, o Estatuto do Idoso, o Estatuto das Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais, e por aí vai. Isso faz com que a gente conecte até com a temática, sabe, Aguinaldo e Padre Maurício, do programa de hoje, que é mente, corpo e espírito. Né? A gente precisa entender que vivemos numa sociedade que o que não falta é lei. O problema não é lei que garanta os direitos das pessoas. O que não falta é lei que garanta políticas públicas. O que a gente deve discutir é se essas leis estão sendo efetivadas. E para que elas sejam devidamente efetivadas, quem as efetiva são as pessoas. E será que elas estão devidamente equilibradas numa mesma sintonia da mente, do corpo e do espírito? Essa harmonia, né? Essa harmonia, por isso que a temática ela tem que ser sempre discutida, né? Não é isso, Aguinaldo? Perfeitamente. O que eu coloco mesmo como essa possibilidade de uma vida boa, uma vida saudável, é que a pessoa não dê importância ou não cuide apenas de uma destas áreas que compõem a personalidade. Se ela se dedica muito a ter um corpo perfeito, sarado, né? Beleza, ele precisa cuidar da saúde, para isso tem o médico que vai ajudar em promover, né? E sugerir tudo aquilo que é necessário para uma boa alimentação, para um bom descanso, um bom exercício. Beleza, então eu tenho que ter um corpo saudável, um corpo são, porém a minha mente tem que acompanhar, né, a maneira de dar ao corpo a força, a energia e a resiliência para que eu tenha o equilíbrio emocional suficiente para não cair em uma doença, né, embora com um corpo saudável. Então a mente também tem que ter né, um equilíbrio, ela tem que estar saudável. Eu preciso acreditar em mim, ter a certeza que eu posso, que eu consigo, que eu tenho dentro de mim todas as forças, energias e tudo que eu preciso realmente para o meu crescimento, a minha superação. E tudo isso, quer dizer, corpo, mente, falta aquilo que dá sentido à vida. E para mim, o sentido da vida está na espiritualidade. Então, a gente não está aqui falando de religião no sentido específico desta ou daquela religião. Nós estamos falando de espiritualidade como a base de sustentação, como uma argamassa que junta para que a pessoa tenha uma vida com sentido, com propósito, com equilíbrio, com harmonia. Esse é o sentido. É isso aí, só para você compreender um pouquinho mais, você tem a terra, você tem o cimento. Se você mistura terra e cimento, não vai dar nada. O elemento água. Para falar de espiritualidade, a gente tem que entender isso. A água, o elemento, a espiritualidade, quando Aguinaldo fala do sentido, né? E aí nós voltamos, é meu tema, a respeito da família. Esta primeira comunidade da qual nós aprendemos a nos relacionar. É quase assim, aprendermos, como diz o próprio mandamento, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, amar o próximo como a si mesmo, porque sozinho não dá. Ninguém nasce para viver isolado. Vivemos em uma comunidade. E a primeira experiência, aí vem a dimensão do ambiente. Aí nós lembramos da educação para a vida e para o amor. Acho que nessa conjuntura de muitas leis, tantas leis, estatuto para tudo. Acabou se perdendo em alguns anos. No dia que eu fiz 60 anos, eu recebi o estatuto do idoso, né? Então o padre Wilde me entregou. Para saber seus direitos ali. Eu li bastante lá e tal. Porque na minha cultura, na minha concepção da educação que eu recebi cristã,
para mim estava muito bem centrado os deveres, obrigações, né, direitos e deveres, né? Então isso, de certa maneira, há uma perda dessa centralidade. Eu estou falando família, não estou falando família católica, estou falando família cristã, da qual nós somos a maioria. São esses valores que dá liga, e aí você vai se deparando com quando eu visito alguns casos, a gente atende e percebe nitidamente que o elemento água, o elemento espiritual, aquilo que dá sentido, não é as coisas. Veja, antes da pandemia, a gente percebia nitidamente em que as coisas materiais em primeiro lugar, e o ser humano agora parece que está vendo uma certa... Um equilíbrio, né? Eu não sei, é o que eu estou percebendo. O senhor não acha que está havendo ainda assim, não, essa ideia de manter esse equilíbrio que a gente está batendo aqui, ainda não está sendo um desafio lá fora? Está sendo, porque essa cultura do materialismo, do consumismo, essa coisa toda, a questão da felicidade, da busca, da questão do corpo, né? A gente tem a questão da estética e a questão da ética. Então tudo isto, esse assunto foi de certa maneira colocado de lado. E quando você coloca assunto de lado, que é essencial, porque Deus nos criou por amor para amar e ser feliz. Isso é universal. Agora, ser feliz, eu preciso ser pessoa. Ou seja, e o ser é mais importante do que o ter. E aí tem um certo problema aqui na dimensão, porque as pessoas estão corria muito em busca da tal felicidade, e felicidade está ligado como se fosse bens materiais. Perfeito. Eu gostaria aqui de trazer um elemento que, quando a gente trabalha essa questão, você tem que trazer a ética, né, como o valor que sustenta em todas as o norteador, né? Né, você tem o corpo, a mente e o espírito, mas de forma relacional. Então, nessa relação entra a família, entra o lado profissional, entra o lado da amizade, né, e das emoções, emocional. Então, se o equilíbrio, ele não se dá apenas no eu, enquanto psico-no-somático, mas no eu, na relação com o outro, que também mas com a natureza, né? Eu tenho que estar nessas relações. Isso. É porque o ser humano ele é um ser social por natureza. Por natureza. O Padre Maurício citou a questão da legislação, e o professor Bernardo falou muito bem que nós temos uma imensidão, né, de leis. Demais. E o mundo é vivo, e as leis vão surgindo, umas vão sumindo, outras aparecendo. Agora, Padre Maurício, não parece assim que a gente está entregando ou buscando nas leis a solução para algo que depende só de nós? Infelizmente, eu creio que eu não sei quantas mil leis no Brasil. Os Estados Unidos parece que é 200 artigos, não é isso? A Constituição. Salvo engano, 250. Tá. O Brasil, acho que ninguém sabe. Você sabe, Bernardo? Não. Você tem ideia. Tem mais emendas. Então, eu estou dizendo assim que... Fora as emendas. Fora as emendas. Só lembrando que no Antigo Testamento, então, havia 613 artigos lá. Caim foi-se para 10, Jesus diz, bom, 10 pode ser, vamos pensar em 2. Eu acho isso interessante. Porque nós temos que simplificar. Quais são os 2? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Resolveu o problema. E São João fala em um só. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ponto. É amai-vos e não amassai-vos. Quer dizer, então acho que nós perdemos nesse contexto universal, globalizado, esse sentido da nossa própria cultura, gente, daquilo que é nosso, daquilo que é meu. Então acho que isso nós estamos... E a pandemia veio aí trazendo, aí sim, a coisa tornou-se uma proporção que a gente não tem ideia quanto tempo, né, Aguinaldo, que a gente vai ter que trabalhar um pouco para poder recuperar a nossa essência. Porque a pandemia trouxe vantagens e desvantagens. Sim. Então a gente precisa agora encontrar o que há de positivo. O que há de positivo. Mas quando o Padre Maurício, né, e o professor Bernardo também coloca essa questão de criar inúmeras leis e tal, quer dizer, é quase que você tentando uma coisa justificar a outra, né? São narrativas um pouco erísticas para sustentar um ponto de vista que ele é muito individualizado até, em contraposição à verdade. Quer dizer, se você tivesse como ponto central, final de tudo, a busca pela verdade, né, simplificaria muitas coisas. Então não preciso explicar muito,
Porque não é a lei que vai normatizar. Não. É o amor, gente. Aí, quando eu falo Deus nos criou por amor para amar, é a vocação do ser humano. E isso nós precisamos investir, educar para o amor. Educar para a vida, e isso nós, infelizmente, nós estamos falando disso aqui, com toda esta globalização, toda essa questão da internet, As redes sociais. e eu vejo aqui um problema né? sério, porque dentro da própria casa, você vê a garotada, a criançada. Esse dia eu perguntei, o pai falou assim, fala com o padre aí, quanto tempo você fica na internet, o garoto de 12 anos. Aí ele sorriu e tal, fala aí. Quer dizer, ele tem praticamente 8 horas que ele se dedica ali. A internet. Então veja que isto, do ponto de vista da formação, do ponto de vista da cidadania, do ponto de vista de uma sabedoria, há uma perda na hora de interpretar. O livro está aí, questão de leitura. A gente está perdendo oportunidade de se conhecer, e o ser humano só se conhece a partir de uma comunidade, de um relacionamento. O senhor citou a família, que é essa primeira comunidade. É a primeira escola. Não tem como outra escola. E você educa uma criança até 11 anos. Ô, professor Bernardo, voltando um pouquinho a falar de legislação, a gente fala que são muitas leis, obviamente que a boa parte delas são importantíssimas, né? Inclusive, nesse período de pandemia, nós tivemos aí muitas famílias que estão em dificuldades, dificuldades, inclusive, faltando o básico em casa, né? E por força de lei, muitas dessas famílias têm acesso a esses direitos. Agora, assim, a dificuldade que a gente tem muitas vezes, ou o brasileiro principalmente, é que ele coloca todas as fichas nessas questões, né? Às vezes confia somente na legislação e parece que tem uma dificuldade, né? De buscar por si só a solução para alguns problemas. Pois é, aí é aquilo que nós comentamos há pouco. Né? A problematização, eu assim entendo, ela não está na questão da lei, porque lei nós temos de sobra. Isso. Inclusive temos leis até em desusos. O grande problema vem aí na questão até da falta de informação, né? Na falta de orientação que o cidadão brasileiro se depara para se buscar efetivar e executar esses seus direitos, né? Então eu acho que a gente precisa tratar, não é em elaboração de leis, a gente precisa voltar à nossa base, que é a questão educacional. Várias escolas, Cláudio, é interessante que elas estão começando a tratar até de maneira complementar no seu conteúdo programático, de noções de direito. Nós temos escolas que estão começando a ensinar para crianças de ensino fundamental, de ensino médio, noções de direito do consumidor, noções sobre o direito da Constituição, demonstrando o que é ser cidadão, quais são os seus direitos fundamentais, quais são os órgãos do Poder Judiciário e as atribuições de cada qual. Então eu acho que a gente precisa atacar, quando fala-se de lei, a gente precisa atacar num processo de educação. Formação. De mesmo. formação. Né? Porque a gente precisa primeiro se formar, se capacitar individualmente para que a gente possa exercer a solidariedade, que é o que eu penso que é o sentido da nossa vida, né? Tá certo. Gente, precisamos fazer um rápido intervalo. Nosso primeiro intervalo de hoje do Bate-Papo das 6. Voltamos daqui a pouquinho com o nosso segundo bloco. Hoje falando um pouquinho sobre mente, corpo e espírito, esse equilíbrio que foi colocado em xeque, né? Tivemos um desafio, estamos nesse desafio enorme que foi a pandemia. Aliás, no segundo bloco vamos falar sobre isso, aqueles primeiros dias, né, de fechamento, todo mundo em casa, todo mundo com medo, aquelas incertezas, né? Se em 1 mês, 2 meses estaríamos com tudo normal, nós já estamos 2 anos depois e nada voltou ao normal ainda, né? Vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco. Voltamos com o nosso segundo bloco do Bate-Papo da 6 de hoje, nesse papo bem legal, falando um pouquinho sobre mente, corpo, espírito, esse equilíbrio, né, do ser humano, dessa essência do ser humano, de termos uma vida equilibrada, de cuidarmos do nosso corpo, de cuidar da nossa saúde física e mental e, claro, o lado espiritual também, que é muito importante, recebendo hoje o psicanalista Aguinaldo Luiz Giuriato, o padre Maurício, né, nosso grande amigo aqui da casa, e o professor Bernardo Augusto, professor e advogado também. O Aguinaldo, a pandemia, né, a gente ia para o intervalo falando aqui, aqueles primeiros dias que trouxe todo aquele estardalhaço, aquele medo, todo mundo em casa nos primeiros dias, depois a gente foi tomando pé de qual era a situação, né? Que lição a gente pode tirar olhando o cenário mundial
não podemos dizer ainda pós-pandemia, que a gente ainda está aí, muita gente tomando a terceira dose da vacina, que é muito importante. O que a gente pode tirar de lição de tudo isso, hein? Inclusive, a Europa hoje, em uma quarta onda, quer dizer, se nós aqui estamos numa baixa onda de incidência, hoje na Europa não está assim. Né? Então, a pandemia, ela é considerada quando se afeta todos, né? A palavra pan vem de todos. Então, todos os países foram afetados por este vírus, né? Que a gente não vai aqui buscar como que foi, se foi criado, não foi criado, mas de qualquer forma, esse vírus se espalhou pelo mundo, se tornou pandêmico, né? E ele afetou de forma diferenciada cada país, inclusive com algumas particularidades, né? A questão climática e etc. Bom, quando esse vírus começou a se espalhar, cada país teve que assumir uma forma de entrar e buscar o controle disso. Então, a gente teve um grande problema no Brasil quando, lá no início de 2020, né, os primeiros casos já começaram no finalzinho, né, do ano anterior, mas assim, aparecer de forma mais aberta no início ali, e houve assim uma conversa de que não tinha nada a ver com carnaval e tal. E o nosso carnaval, lá do ano passado, foi um ponto muito grande de disseminação do vírus. Possível, sim. Entendeu? Então, se a gente agora trazer a reflexão para o Brasil, o que aconteceu, né, a nível de Brasil? Chegando aqui, a constatação dos primeiros casos ali no início de março, né, quais foram as medidas, né, tomadas em vista de uma pandemia, isto é, de um vírus que estava afetando de forma aberta toda a população, né? O que foi feito? E aí a gente começa então a pensar, a refletir um pouco. Né? Houve lá no início um reconhecimento da pandemia, e a partir daí uma busca, né? Não só, claro, a nível de Brasil, mas de uma vacina para que se combatesse essa pandemia. Mal, né? O Padre Maurício, o que o Agnaldo está falando aí, eu acho interessante assim, que foi um momento também que nós, seres humanos, percebemos o tamanho da nossa fragilidade. Né? Porque isso aí. Eu nem esqueço da data, 17 de março de 2020, foi a última celebração que eu fiz. Presencial. A data que estava na minha cabeça era 16 de março. Dia 17 de março. Foi no domingo. Né? Quer dizer, então um vendaval inesperado, ninguém estava assim, de repente nós fomos acordados no outro dia com a história da pandemia, com a Covid, e aí começou-se então toda essa situação, e aí entrou na questão da comunicação, porque comunicação é comunhão. A palavra comunhão e comunicação é uma coisa só. Onde tem comunicação, tem comunhão. Portanto, nós temos também uma questão da cultura, eu costumo dizer sempre isso, nós temos como cultura do Tomé, parece que Tomé é brasileiro, porque a questão da prevenção, não só em questão da pandemia, nós temos dificuldade de trabalhar com prevenção. É muito difícil. Procura-se psicólogo, terapeuta, procura alguma coisa quando a coisa já está bastante danificada. Então, eu acho que isso é uma questão cultural. Isso é um problema sério. Depois eu vejo também a dificuldade, a dureza, como Jesus um dia disse aos seus discípulos. Por que está tendo tanto conflito, tanto problema? Jesus disse, por causa da dureza, o racionalismo, a dificuldade em que começa grupos, começa a polarização, quem é o pai da criança, quem gerou Mateus, a quem gerou tem que balançar e tal. Eu estou ampliando um pouquinho mais, porque realmente foi um grande assim, sofrimento para o mundo inteiro. Principalmente pelo medo implantado. O medo. Né? O medo criou o pânico. E aí juntou com as fake news também, que a coisa virou. Então veja que a gente já não mais... Chegamos um momento em que eles quiseram fechar a igreja. A história do carnaval. Eu me lembro que lá no carnaval, e agora parece novamente que eles querem novamente...
Aí vem o carnaval e depois vem Semana Santa, vão querer fechar a igreja, não vão conseguir. É para dizer o seguinte, que a gente precisa aprender, né, Aguinaldo? Bernardo, a gente precisa aprender com a história. Claro. O que é a história? História é para nós aprendermos com ela. Nós estamos, claro, hoje, com 2 anos depois, temos uma vacina, ainda temos resistência. Né? A vacina está aí, mas nós estamos reaprendendo. Agora a gente vai vendo no mundo do trabalho. Sim, né? Sim. Mexeu com tudo, né, gente? Ô, professor Bernardo, nós tivemos também a questão da política mundial que ficou assim, acusações daqui e de lá, que isso criou uma situação terrível para nós. Isso criou até conflitos de ordens diplomáticas, né? Exatamente. Essa pergunta sua, Cláudia, ela é muito interessante, que enquanto Aguinaldo e o padre Maurício estavam falando, eu estava pensando, não é que eu mudei de pensamento, eu trouxe mais uma tona para refletirmos. Por exemplo, nós começamos o segundo bloco aqui relembrando da pandemia do início, né? 16, 17 de março. O padre Maurício fez uma constatação interessante. Nós não estávamos preparados, e aí veio toda aquela situação que nós vivenciamos. Mas aí eu volto para a bancada. Será que nós, enquanto brasileiros, autoridades políticas, representantes, não estávamos acompanhando o desenvolvimento do Covid-19 em âmbito internacional? E sabendo deste avanço na Europa, lá no Oriente, não poderíamos desde já nos prepararmos? Porque os casos já vinham, já vinham, tempo, né? Então, será que a gente não poderia ter mudado? Aí vem uma reflexão, eu coloco para a bancada, entendeu? De a prevenção, né? Quer dizer, só que é uma coisa tão nova, foi tão nova que não pegou de surpresa só o Brasil, pegou o mundo de surpresa, porque não havia uma forma de controle adequada, conhecida. Mas, Aguinaldo, ali não mostrou também uma situação que é do ser humano, de que isso não é comigo, né? Eu tô tranquilo. Primeiro certo individualismo, né? O individualismo, isso não vai acontecer comigo. Tá? Então, isso daí também facilitou a falta de controle, a falta de cuidados, né? Mas eu acho que politicamente, quando se tomou consciência que a coisa não era tão simples, houve algumas dificuldades no encaminhamento do processo. Né? Eu acho que a comunicação ela se tornou muito prejudicada. Aquela questão das fake news, isso é verdade, não é verdade? Isso daí prejudicou o processo. Se houvesse um direcionamento mais objetivo, mais simplificado, né? E aquela política, padre, de fica em casa, que depois a gente resolve. Isso criou vamos dizer assim, você isolou a pessoa, isso gerou vários outros problemas, né? Só que não se pensou que o ficar em casa não era apenas uma questão de estar em casa, mas uma casa que não tinha condição de receber a pessoa. O problema estrutural da família, né? Então criou-se muitos problemas por não ter um espaço adequado de estar em casa. O Aguinaldo, padre Maurício, vocês acham que vindo eu fico pensando, uma nova onda do Covid aqui no Brasil, nós vamos estar mais preparados para administrar o dia a dia? Acredito que sim. Agora, nós estamos ainda dentro da pandemia. Uma das coisas que foi importante, a questão da máscara, que não é novidade. No asiático, muitos países já usavam antes. Claro, você está num ambiente fechado. A possibilidade, por exemplo, carnaval, ninguém vai dançar, pular com máscara. Aliás, vamos lançar o desafio aqui, vamos ver se não é verdade. Então, mas já está acontecendo, inclusive, né? Então, a gente precisa ficar antenado, porque o que nos preocupa agora as festas finais de ano. Porque eu recebi as 2 doses, eu vou receber a terceira agora no final do mês. Aguinaldo certamente já. Já recebi a terceira. Agora, as consequências, aí sim, as consequências, esse momento que a gente está vivendo já, a crise existencial aumentou. Então você sempre teve crise política, crise econômica, crise hídrica, você tem crise social, ambiental. Agora, o tamanho da crise existencial é a primeira vez com 60 anos que eu estou vendo. Aliás, você cita isso no livro, né, Aguinaldo? A questão do desencajamento social, do amor ao próximo. Isso daí tem gerado
né, tem gerado conflito, violência dentro de casa. Conflitos muito grandes. Quando né, entrou a ideia, fica em casa, independente até do resultado que depois isso trouxe, você tirou da pessoa a possibilidade do contato, né, de sair, até do exercício externo, né? Isso gerou conflitos, violência doméstica. A gente tem assim acompanhado a questão do uso abusivo de drogas, né? Aumentou muito o álcool, né? A ingestão de álcool, o suicídio, né? Eu acompanho assim bastante essa questão do suicídio. Por quê? Porque tirou da pessoa a possibilidade da troca, da conversa. Padre Maurício, a gente falou rapidamente, o confessar, né? Não é um confessar sacramental, mas um confessar da amizade. Eu poder falar para você o que eu sinto, você confidenciar, a confidencialidade, mas tirou o confessar do apoio espiritual da pessoa poder ir à igreja, seja com padre, seja com pastor, fazer essa troca. Isso criou então problemas sérios do equilíbrio. São coisas essenciais, né? Porque assim, o primeiro ponto, a saúde, eu acho que, né, nesse ponto, num primeiro momento não tinha outro jeito, mas daí você tirar a questão da religiosidade, da fé, da relação social. E as redes sociais fomentou isso, né? Analisando ela do ponto de vista negativo, porque também as redes sociais, ela trouxe também algo positivo, né, padre? Então, porque quando eu falo de cultura, por exemplo, eu sempre brinco assim, infelizmente, a cultura, da cultura da morte, ela tem muita força. Tanto é que nós sabemos disso. Então, por isso que nós precisamos, aí vem um ensinamento. Eu já vou falando aqui, se eu puder, eu já vou falar dos ensinamentos, porque eu também passei a Covid, né? Não sei se vocês aqui, mas... E quais foram os ensinamentos que eu acabei tirando, anotando para mim, e anotando, vendo um pouquinho mais o que nós podemos tirar como lições. Desse momento. Isso é muito importante, gente, porque a vida é uma escola. Olha, nada é negativo para quem a fé. Ou seja, aquele que crer é a transformação. Então, o poder que o ser humano tem, que nós temos, da capacidade, e não só intelectual, mas a sensibilidade, isso que Deus concedeu a cada um de nós podemos fazer uma bela salada a partir desses elementos que nós temos. Olha quantas coisas serão escritas. Você está com o seu livro por aí, com certeza já tem a influência desse momento pós-pandemia, e olha quanta literatura, quantas coisas nós vamos tirar como lições. Para os humildes, hein, gente? Para os humildes, uma grande lição. E para o prepotente, que eu sempre digo, olha, o sábio é aquele que não sabe e quer aprender. Aos orgulhosos, não sabe, não quer saber e tem raiva de quem sabe. É difícil, a pior doença chama-se ignorância. Quando eu vou ignorar o fato. Quando eu não tenho aquela capacidade de abertura de ouvir. Eu até falo assim, uma brincadeira assim, ouvir e ver. Isso a gente precisa aprender com a vida. E temos aí um fato mundial. Temos aí muitas coisas de bons sinais que podemos sair mais fortalecidos. Eu vejo, sabe, pessoal, que nós temos que despertar em nós aquele senso de ser missionário. Porque se a gente for analisar lá fora, o que nós tivemos de desemprego, de desespero econômico, e aí por isso que eu comentei e falei daquela palavrinha lá no primeiro bloco do desafio. Né? Hoje nós estamos com um desafio muito grande em fazer com que boa parte da população mantenha esse equilíbrio de mente, corpo e espírito, Aguinaldo. É um desafio porque mesmo, lá fora a pandemia ela deixou um rastro muito negativo, principalmente do ponto de vista financeiro. Então vamos analisar uma real. Né? Como eu chego numa família, padre, e trabalho com essas informações, e o pai de família com 3, 4, 5 filhos em casa desempregado. Então, acho que a gente tem que exercer esse lado de missionário e fazer um trabalho muito forte até para que a fé dessa família não se perca. Ficou mais escancarado, viu, essa questão realmente da desigualdade, né? Ficou muito... Nós participamos aqui do Linhares Sem Fome. Eu participei junto e a gente viu um pouco da realidade de famílias que estão não abaixo, elas não recebem ajuda nenhuma. A miserabilidade, exatamente. Né? Aumentou, na verdade, aumentou
o número de pessoas realmente pobres e tal, em vista, naturalmente, de alguma política que realmente não atingiu o objetivo, e também porque, Cláudio, a gente tem que falar no mundo inteiro, não foi só no Brasil, não. Isso aí, mas geral, que os recursos colocados à disposição também muitos não foram diretamente para atingir o objetivo ao qual ele tinha sido feito, né? Infelizmente. Infelizmente, então a gente teve na questão da vacina alguns problemas ali de aquisição e tal, mas nós tivemos muito problema que o dinheiro não chegou ali, principalmente no tratamento. Você está falando de outra pandemia. Você está falando de outra pandemia que é antiga. Não, estou só entrando aqui porque essa pandemia aí que está ainda escondida, que é o câncer no sentido pleno, a questão da corrupção. Que só pela educação que citou o professor Bernardo que a gente vai mudar. Eu acredito que uma pandemia permanente, infelizmente. Porque não se chega àquilo que sai. A gente sabe disso, essa cultura do jeitinho, acima de tudo, você tem que ser esperto, infelizmente levar vantagem. Infelizmente é uma cultura diabólica que tem que ser, nós temos que enfrentar isso. Eu não consigo imaginar algo pior do que um recurso que chega para a área da saúde, por exemplo, o gestor ter a capacidade de desviar. É algo... chega a ser... mais do que desumano, é monstruoso. Monstruoso. Gente, precisamos fazer o nosso intervalo. O Padre Maurício está se despedindo porque ele tem uma reunião importante, né, Padre Maurício, um congresso. Mas quero te agradecer pela presença aqui, viu, por esse bate-papo. Eu estou aqui, agradeço, é muito importante o bate-papo em família, né? Bom demais, que coisa boa, na sala de casa, né? A gente foi criado ali na época ainda de bater papo lá na rua, de sentar na frente da casa, conversarmos um pouco com Dona Maria e assim por diante. Eu quero enviar um abraço para todos vocês. O abraço é uma coisa tão boa, abraço não custa nada. Abraço é vida, assim que nós vamos assim recompondo, restaurando, voltando assim a chamada normalidade. Não sei se a nova normalidade, se fala muito isso hoje, né? Sim, mas a gente vai voltando para aquilo que é essencial. É o encontro. O diálogo, né? É o diálogo, é o carinho. Um grande abraço. Aliás, o Padre Maurício está propondo aí, né? O almoço sem celular, né, Padre Maurício? Tem umas ideias aí. Eu estou fazendo assim, uma proposta, vou aproveitar. Café com salmo. Com salmo. Com salmo, café. Com salmo, para misturar pão do céu, pão da terra. Os salmos de Davi. Depois, à noite, evangelho do dia e almoço sem celular. Gostei. Almoço sem celular. Seria maravilhoso, gente. É uma iguaria difícil de tirar, né? Não é fácil, não. Outro desafio, Cláudio. Todo domingo eu falo assim, olha, hoje, almoço, o povo diz, sem celular. Tá aprendendo, então. Obrigado, Padre Maurício. Obrigado. Gente, um rápido intervalo, o Bate-Papo das 6 volta daqui a pouquinho com o nosso terceiro e último bloco. Até já. Voltamos com o nosso Bate-Papo das 6 de hoje, falando sobre mente, corpo e espírito, falando sobre o lançamento deste livro, né, na próxima sexta-feira. É isso. As Maravilhas da Mente, do professor, do psicanalista Aguinaldo Luiz Juriato. E nesse bate-papo de hoje falando um pouquinho dos efeitos da pandemia, né, Aguinaldo? Como que a sociedade ela reage, né, em certas situações. A gente teve reações de todos os tipos mundo afora, né? As consequências né, dessa pandemia afetaram a pessoa de forma geral, né, em todos os sentidos. Mas eu vejo, Cláudio, um movimento a nível, eu acredito, não é só de Brasil, mas a um nível, né, global, de uma crise um pouco humanitária, de uma questão envolvendo um pouco aquilo que o mundo hoje está percebendo, não é apenas de direita, esquerda, né, mas uma questão de uma crise que afeta o equilíbrio da pessoa, levando ela a cometer, né, a gente chama de desengajamento social. É como se houvesse, em determinados momentos da história, né, momentos onde a sociedade perde o controle
do valor, da importância da vida. Então, a sociedade ela começa a criar, dentro de um certo aspecto patológico ali, né, de não ter mais a capacidade de pensar de forma de consciência do valor da vida. Então a gente vê um exagero da violência, né, as pessoas matam e esquartejam. Então parece assim que a sociedade ela está passando por um período de purificação, assim. Então é um patológico coletivo e não é só do indivíduo, né? Eu costumo, sabe, Cláudio, essa fala sua, Aguinaldo, a gente costuma tratar muito na área jurídica de uma banalização da vida humana, né? E o Covid, até mesmo antes do Covid, a gente já vinha numa onda, né? Infelizmente, nesse sentido, algumas violências aparecendo. O Covid, por tudo que foi tratado hoje no bate-papo das 6, de certa forma, intensificou. Mas aí eu volto e bato naquela tecla, sabe, Cláudio e Aguinaldo? O problema nosso não é falta de lei, porque nós temos lei que garante os direitos das pessoas. Para tudo, né? Para tudo. Eu acho que a gente precisa voltar numa reanálise, num reestudo do comportamento humano. Professor, né? eu concordo. Acho que é preciso ver. Agora, as nossas leis estão sendo respeitadas por quem deveria efetivamente respeitar. E se eu pergunto, a nossa Constituição, que é a lei magna, maior, e que você não poderia contestar, a não ser por um processo de debate para mudar ou criar uma mudança, será que a nossa lei está sendo respeitada? A nossa Constituição, né, está sendo efetivamente colocada em prática? Então, na verdade, eu concordo que nós temos muitas leis, que a gente tem, né, deveria partir mais para uma prática da lei, mas quem deveria garantir a efetividade da aplicação da lei, me parece que não está realmente assumindo. Aí a gente já entra num outro problema, né, Cláudio? Que é exatamente a questão de falta que nós estamos tendo de representatividade, que acaba, faz com que nós deixamos de ter referências, né? Deixamos de ter... eu acho que a palavra certa é essa mesmo, referências. E isso nos tira até uma condição de poder cobrar, né? Então é bem complicado isso. É mais ou menos como aquela casa, né, em que o gás acabou, a esposa, os filhos perguntam para o pai e ele não dá uma resposta, resolvam aí. Alguém tem que resolver. Na verdade, esse é um dos grandes problemas do Brasil, é a falta de autoridade. De alguém que... E não é só a nível de sociedade, mas se eu levar essa autoridade para dentro de casa, um dos grandes problemáticas das nossas famílias hoje é a falta de autoridade, de alguém que possa garantir isso pode, isso não pode. E a autoridade não é preciso ter essa referência, né? E a autoridade, né, Aguinaldo, ela não é sinônimo de ditador, de opressor, totalitarismo. Não, né? não. A autoridade, ela garante não pelo poder, mas pelo exemplo, né, e tal. Então, quando numa família, se nós pegarmos então a família e tem alguém de autoridade, não precisa ser efetivamente a figura masculina do pai, pode ser a mãe também. Mas uma referência de autoridade, você cria filhos com mais segurança, disciplina, né? Então vai melhorar. O laissez-faire, né? Aquele que deixa fazer é a pior forma de educação. Aliás, os efeitos nós estamos vendo aí, né? Cláudio, e rapidamente nessa linha de raciocínio, eu ouvi uma homilia de um padre, porque o padre Maurício teve que se retirar, que fala que o padre falou assim, que o grande problema não está na rua, o grande problema está em casa. Dentro de casa. O que tem de crianças abandonadas dentro da própria casa. Perfeito. Eu acho que aí já perde essa referência de autoridade, né? Então a gente fica meio que órfão, né? E, claro, dentro de uma sociedade é a mesma coisa. Se você não tem uma referência ali, alguém que vai conduzir esse barco, infelizmente está todo mundo naufragado. Pois então além, né, desse foco ali colocado, eu vejo também um outro problema muito sério na sociedade, que é aquilo que a gente chama de imunização
cognitiva. O que é isso na prática? Aqui, Aguinaldo, nós estamos encerrando, já estamos encerrando, mas o cognitivo como a capacidade de compreender, e a imunização, a palavra é essa mesmo. É como se as pessoas perdessem a capacidade de ter referência, né, do que é certo, do que é errado. As pessoas se tornam, elas se protegem, né, e elas acabam não conseguindo efetivamente assumir aquilo que elas são, que elas deveriam ser. Né? E aí pode criar um verdadeiro caos, né? Isso daí cria um caos social. Gente, olha, muito bom o bate-papo de hoje, né? Trazendo esse assunto tão importante que impactou e continua impactando a vida de todos nós. Quero agradecer muito. Professor Bernardo, a casa é sua, está sempre bem-vindo aqui, viu? Muito obrigado, Cláudio. Obrigado também, Aguinaldo. Os mesmos agradecimentos para o Padre Maurício. É sempre um prazer estar aqui. É um programa que eu admiro muito, não pela qualidade das pessoas que vêm aqui, mas pela função social que esse programa desperta para a sociedade. Então, é uma honra, a gente sempre está à disposição. Prazer, obrigado pela presença. Aguinaldo, parabéns pelo livro, né? Lançamento na próxima sexta-feira, dia 26, gente, do livro aqui, ó, As Maravilhas da Mente, né? Você é aquilo que você se impõe ou busca ser, né, Aguinaldo? Você pensa e deseja. Eu procuro ser um profissional meio naquela ideia de missão, como um profissional, um pensador inorgânico, aquele que pensa exclusivamente em busca da verdade e não de narrativas, né, para justificar através, né, de um pensamento talvez assim, esquivador, escamoteador. Então, para mim, o importante é trabalhar de forma clara, objetiva, em busca da verdade. Pragmática mesmo. Às vezes cometendo muitos erros, né, é verdade, humanos. Mas somos humanos. E o problema é aprender a lição do erro. É isso aí. Gostaria, então, Cláudio, obrigado pela presença. Agradecer pela oportunidade de estar aqui com você, né, com o meu amigo aqui, o professor Bernardo, Padre Maurício, que já se foi, e a gente gostaria de agradecer, né, a quem assentiu ao convite, né, da presença. Lá estaremos lá, se Deus quiser, para receber. Tá feito o convite. Então, sexta-feira, lá na Biblioteca Pública Municipal, na Praça 22 de Agosto. 22 de agosto. Né? De 17h30 às 20h30. Tá terminando o nosso programa. Tem reprise nesta quarta pela manhã. Tem um tema novo do bate-papo na quarta, 18 horas, né? A turma da Medicina e Saúde. E domingo à tarde, reprise dos nossos programas ao longo da programação da tarde de domingo. Obrigado pela companhia. Rede Sim de Televisão. Esta é da Terra. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.